A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E é muitíssimo importante a participação de todos vocês, a interação, que estejamos todos juntos, exaltando, adorando e glorificando mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Já alcançando mais de 20 países com a palavra do nosso Senhor Deus. E eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e cores. É tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário de nossas lives. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem o apóstolo e também sacerdote, pois nós temos essas 2 autoridades espirituais que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam, ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua oração, meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, nem interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível você examinar, dentre as diversas passagens, nós separamos aqui algumas para vocês, do Antigo ao Novo Testamento. Examinem os livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui ao vivo em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Então seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que serão se sentar no trono, e você estará recebendo nessa live de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada um livro e um capítulo para a sua meditação, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saibam que nós estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você escolhe, e não são mais eficientes que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber a oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que nós estamos oferecendo há mais de um ano na internet, em todas as redes sociais, através de diversos canais, e que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais
em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio já ultrapassou R$1 bilhão em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Pois devemos lembrar que quando se refere ao Evangelho, a palavra do Senhor, às Escrituras Sagradas, não pode haver defeito no nosso comportamento, pois o que está em risco é verdadeiramente a nossa vida espiritual, celestial e o bem-estar, tanto aqui quanto na futura vida que o nosso Senhor Jesus prometeu para aqueles que o amam e são fiéis neste momento, nesta terra. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E com essas nossas atitudes, e lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine para o Senhor Jesus Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E deixando aqui bem claro que nós somos também um grupo de empresários que estamos oferecendo dinheiro e não estamos pedindo, estamos oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, que é necessário a gente sempre examinar com muita atenção as palavras antes de falar qualquer coisa. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E lembrando que a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Nós não estamos aqui em hipótese nenhuma com nenhuma religião, nem apresentando nenhuma religião. E o Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 13, o reino dos céus é um reino de comerciante. Não é porque não é pago com dinheiro que isso se torna de graça. Foi pago um preço, um valor, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e agora nós temos o preço a pagar, a renúncia e a perseverança em guardar e a praticar as palavras e os mandamentos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início às orações para darmos início às ministrações nessa live. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, nós trabalhamos com as escrituras da Bíblia Sagrada. Não afirme nenhuma atitude com vocês, Adora. Toma cuidado com o que você está falando, porque você não nos conhece, você não sabe nada de nós. Você está tirando simplesmente uma conclusão precipitada e está cavando uma própria cova. Então examine com muita atenção, porque nós temos trabalhos sociais, nós temos obras, nós temos frutos, nós temos material de trabalho, nós temos projetos, nós temos muita coisa para edificação, proteção, prosperidade das igrejas de Cristo, que somos nós, os seres humanos. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você falar qualquer coisa para o seu próprio bem, para que você não caia como lá no Antigo Testamento, os amigos de Jó, que estavam com muitas boas intenções, tentando repreender um justo, que não tinha nada de erro nele. Ele estava apenas passando por uma prova, e com isso, no final, os amigos de Jó foram todos castigados por causa que eles estavam se levantando contra um justo, contra a justiça do Senhor Deus. Vamos dar início à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria.
para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, seguir, se inscrever, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Nós temos mais de 50 ofertas, e as nossas 50 ofertas que estão acontecendo são 50 infrações que todos estão cometendo e nós não estamos cometendo nenhuma. É mais de 50 infrações. Escolha uma oferta. Exatamente. E deixando bem claro que você falou, ela não leu quando Jesus quebrou o comércio do templo. Você que não leu que o Senhor Jesus, não é Jesus, o Senhor Jesus quebrou o comércio com rapina. Se você não sabe o que é rapina, aí eu não posso te ajudar. Joga lá na inteligência artificial, porque eu sei o significado. Então você vai lá e procuram para estarem examinando o significado de rapina, para que você entenda o porquê que o Senhor Jesus estava ali se irado contra aquele templo. O próprio Senhor Jesus foi enterrado no túmulo do político. O próprio Senhor Jesus usou o dinheiro do político para poder ter o seu corpo balsamado. O próprio Senhor Jesus mandou pagar a César o tributo. O próprio Senhor Jesus colocou a moeda lá na boca do peixe para poder ele pagar o tributo dele de Pedro. Exatamente. Então, em mais de 60% o dinheiro está. Por isso que ele falou lá em Mateus capítulo 13 que o reino dele é uma casa de comerciante. Exatamente. Agora não é uma casa de mercadoria que nem você está sendo amando dos outros. Exatamente. Você é uma mercadoria. Eu vou sortear. Ela não sabe de nada e está apenas simplesmente sendo uma ignorante que não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem discernimento, e por causa da sua religião, você está simplesmente indo contra a palavra do Senhor Deus, inventando um monte de coisa que não tem base nem fundamento nenhum. E vamos sortear aqui os números. Escolha o seu número de 1 a 12 para você ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Eu estarei sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Lembra bem que o Senhor Jesus falou bem claro, aquele que é enviado por ele fala como está escrito. Exatamente. Então pronto, então você procura olhar as Escrituras Sagradas, que Salmo 109 está lá assim, ó, te esperando. Salmo 109 está te esperando, porque todas as vezes que você erra ou de alguma forma blasfema com a obra do Senhor, como ela está escrito, que nem nós estamos fazendo tudo como está escrito, e aí você vai cair lá no Salmo 109, que é o amigo do Senhor Jesus que te joga lá. Exatamente. Então você examina as Escrituras e cuidado. Se você tem uma família, então cuidado, com o religioso pode te colocar num buraco. Mateus capítulo 13, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E Isadora, só pro seu bem, eu vou realmente te mutar na live, mas eu te convido a ir lá no @milhaofertadim, para que você possa ir lá e interagir com a gente, tirar as suas dúvidas, para que você pare de falar besteira. É só por isso, tá bom? Mas pode continuar acompanhando a live, examinando as ministrações, recebendo a palavra do Senhor Deus, mas eu não quero que você continue falando um monte de besteira para não te prejudicar, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou sortear, fazemos live de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, aqui, @Igrejas Benditas. E hoje estamos sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Esses papéis significam os números de rebanho. Escolha o seu número de 1 a 12, que eu estarei sorteando depois um livro e um capítulo, que será para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. É o primeiro a receber um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 3ª João, que contém somente um capítulo. Livro de 3ª João, que contém somente um capítulo, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que os seguidores ou inscritos, membros e ofertantes nessas igrejas virtuais estão recebendo orações todas as lives, orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade.
sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 é a oração que estará sendo ministrada agora. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E os seguidores inscritos recebem orações todas as madrugadas para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer da live. Mas é necessário ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 3 João, capítulo 1 e o único, versículo 1 ao 7. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da sua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Essa ministração no livro de 3 João, capítulo 1, a gente vê a importância que tem em verdadeiramente fazer a obra do Senhor Deus com a alegria, em espírito e em verdade, estando todos juntos em um só espírito. E devemos lembrar das promessas das Escrituras do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 1, prosperar em tudo que colocar as mãos irá prosperar, será bem sucedido. Salmo 128, versículo 2, e tudo irá bem. Tiago, capítulo 1, versículo 25, aqueles que guardam e praticam as palavras do Senhor Deus, todas as coisas irão prosperar. E justamente aqui no versículo 2, está escrito assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Para esse desejo do apóstolo João se cumprir, é necessário que o presbítero Gaio continue na prática da fé, com obras, com frutos, em espírito e em verdade, sem fazer acepção de pessoas, e sim apenas acepção de atitudes, examinando conforme está escrito nas Escrituras Sagradas. E o próximo rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua meditação é o rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Nós fazemos lives aqui na nossa igreja virtual, @igrejas benditas, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada. E também fazemos lives em outras redes sociais, nas nossas outras igrejas virtuais. Temos 12 igrejas virtuais, temos live desde o horário da manhã até o horário da tarde. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado. E, dependendo da rede social, o link está na descrição, nas outras redes sociais. Você vai ter
você abre o meu perfil, clicando na foto, no nome que está aparecendo, vá na aba de seguindo e irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais, que na foto de perfil tem o horário das lives. Livro de Lamentações, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, para o rebanho bendito ímpar, de número 7, Lamentações, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 6, de número 8, Lamentações, capítulo 2. E no último rebanho eu não tenho certeza se eu falei, mas o rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6, irão meditar no livro de 3 João. 3 João, capítulo 1 e único. Mas agora estaremos ministrando o livro de Lamentações, capítulo 1. Vamos à ministração de uma oração abençoada de São Paulo. Seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 20 países. Oração de número 4 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui levando a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos iniciar a ministração no livro de Lamentações, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Jerusalém gravemente pecou. Por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandastes que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor, no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos, e eu não posso levantar-me. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de Lamentações, capítulo 1, é importante para que a gente lembre quem é aquele que nos dá o sustento, que nos dá a força, aquele que tem a promessa de vitória para com aqueles que estão em obediência para com ele. Aqui a gente vê todo o caos e ruína por causa do acúmulo do pecado, da maldade, da iniquidade. Então devemos lembrar que o sangue do nosso Senhor Jesus, ele veio e se sacrificou para que nós sejamos livres, purificados e santificados. Então é muito importante a gente verdadeiramente dar valor à palavra do Senhor, às escrituras sagradas, dar valor a essa graça que ele fez, que ele praticou, que é a obra que o Senhor Jesus fez, que vem desde Gênesis, para que agora nós possamos alcançar as promessas e as maravilhas dele, para que mesmo tendo aflições no mundo, o Senhor possa estar ao nosso lado, mas é necessário nós primeiro guardarmos e praticarmos os seus mandamentos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estou sorteando aqui 12 números dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono, e um livro e um capítulo logo em seguida. Ou seja, escolha o seu número de 1 a 12 e você estará recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação.
No final da live eu estarei sorteando mais 7 números para você ter um livro e um capítulo, mais um livro e mais um capítulo para a sua meditação. Rebanho Bendito Ímpar de número 9, Rebanho Bendito Par de número 10 são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, lembrando que seguidores, inscritos, membros e ofertantes recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus do Todo-Poderoso. Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, e para o rebanho bendito par, de número 10. Naum, capítulo 3, para ambos os rebanhos estarem meditando, e é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11. E o ministério de sorteio é bíblico. Está escrito nas Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, e é a melhor forma de dar total legalidade ao Senhor Deus para falar ao coração de vocês, sem manipulações de sentimentos, nem interesses dos seres humanos. A boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor ao coração de todos vocês. E vamos à ministração da oração de número 11. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome, eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão me acompanhando pela @milhaofertadim, abra o meu perfil, vá na aba de seguindo e confira nossas 12 igrejas virtuais, em que os seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, sem contar as orações também em todas as lives para com aqueles que são seguidores. E é muito alimento espiritual, é muita palavra do Senhor para vocês terem muita fé, muita paz e muita alegria. Tudo para mais honra e glória dele. Lembrando que a fé vem... Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E vamos iniciar a ministração no livro de Naum, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força e não tinha fim. Pute e Líbia foram o teu socorro. Todavia, ela foi levada, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas. E sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada e te esconderás. Também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, com figos temporãos. Se sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos, tira águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas. Entra no lodo e pisa o barro, repara o forno para os ladrilhos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê mais uma vez o ministério de sorteio batendo sempre certinho. Aqui os 3 livros que foram ministrados até agora,
todos eles através do Ministério de Sorteios e todos eles batendo numa mesma tecla. O Senhor está aqui nos alertando, nos exortando da importância que tem em nós confiarmos nele, na palavra dele, praticarmos os mandamentos dele, a justiça dele. Não podemos nos basear na nossa força humana, na nossa força carnal, naquilo que é material, visível e palpável. Nós devemos focar na palavra do Senhor, que é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada. Pois aqui justamente o Senhor ainda questiona o seu povo. Deixa bem claro, se lembram daquela outra cidade que tinham tantas pessoas fortes aos seus lados, tinham tantas muralhas, tantas fortificações, tantas fortalezas? Mas de que adiantou? Quando verdadeiramente se levantou o inimigo, eles não puderam resistir. Palavra do Senhor Jesus lá no Novo Testamento. O prudente que ouve e pratica a palavra dele, esse edifica a sua casa sobre a rocha. Sopram ventos, correm rios e batem com força contra aquela casa, que não cai, porque está firmada sobre a rocha. Da mesma forma, aquele que ouve a palavra do Senhor Jesus e não a pratica, esse aí solidifica a sua casa sobre a areia. Vêm as chuvas, os ventos e os rios, batem com ímpeto e é grande a sua ruína. Então a gente deve lembrar sempre quem é aquele que nos sustenta e o que é necessário nós fazermos, a nossa iniciativa, para que ele possa estar nos sustentando. Porque o povo do Senhor Deus, que sempre teve a certeza da vitória, era aquele povo que estava em obediência. A partir do momento em que entrava o pecado e a iniquidade, o povo era derrotado pelos inimigos que eram mais fracos do que eles. Porque quando no Senhor não é a nossa força, não há força nenhuma em nós. E o próximo rebanho, escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4 são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora nas redes sociais, levando a palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês. Os seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro de Josué, que contém 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Deus. Lembrando que eu também faço lives no @mileofertadim, de segunda a sexta, no horário de 12 minutos antes das 7, ou seja, às 6h48 da noite, com orações e ministrações da palavra, onde eu interajo mais com os comentários, respondo perguntas com porquê, para quê e como das escrituras da Bíblia Sagrada, e interajo com todos vocês com a santíssima e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Josué, capítulo 15. E para o rebanho bendito par de número 4, Josué, capítulo 16. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando a verdadeira palavra, o Evangelho do Senhor Jesus, ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor Deus durante a madrugada. Oração de número 12 é a próxima a estar sendo ministrada, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos aqui dar início à ministração.
no livro de Josué, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. E foi a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom, o deserto de Zim para o sul, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Azim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esjuron, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de Enrogel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê mais uma vez o Ministério de Sorteios lançando as sortes para decidir a herança, aquela herança que o Senhor havia prometido ao seu povo. Pois, como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E da mesma forma que somos nós, um canal, um caminho, instrumento, nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem nenhuma manipulação. Fazemos lives de segunda a sexta, do horário de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas. E também eu ministro a palavra do Senhor Deus e interajo mais com os comentários, respondendo perguntas como porquê, pra quê e como, no @MileOfertadim, do horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. E o próximo rebanho é o rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12, a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 12 para receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Também no final da live eu estarei sorteando mais 7 números para você ter mais um livro e mais um capítulo para a sua meditação. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, para o rebanho bendito ímpar, de número 11, Colossenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 12, Colossenses, capítulo 3, para meditação. Lembrando que os seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. Estamos aqui sendo um canal, dando material de trabalho para vocês levarem a palavra do Senhor Deus ao lar, comércio, empresa, veículo, aonde vocês estiverem, para que a presença do Senhor de anjos celestiais estejam com vocês aonde vocês estiverem, para não limitarem o seu relacionamento com o Senhor Deus em apenas 1 hora, num dia, numa semana, em um único lugar. Devemos lembrar que Ele nos chamou para ser a sua igreja a todo momento, cumprindo, guardando e praticando os seus mandamentos. E a oração é a oração de número 1 a estar sendo ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, nessa madrugada, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor Deus.
Vamos iniciar a ministração no livro de Colossenses, capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 7. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa ministração do livro de Colossenses, capítulo 2, é muito rica em informação para a gente estar examinando. Olha só, no versículo 1 já começa escrito, ele deixando bem claro, o apóstolo Paulo: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Pois devemos lembrar aquilo que nós comentamos no começo da live, que tudo nas igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, as comunicações eram feitas através de cartas. E isso era um processo que demorava. E o apóstolo Paulo mesmo, a maioria dos discípulos dele, não viram ele pessoalmente, apenas por cartas que eram enviadas para os líderes, e os líderes repassavam aquelas cartas para os seguidores, os discípulos do apóstolo Paulo. E aqui no versículo 2 está escrito assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Ou seja, deixando bem claro a necessidade de estar todos unidos em Cristo, pela inteligência do Senhor, buscando o conhecimento do mistério do nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus o Cristo. E aqui no versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Devemos lembrar que da mesma forma que é Ele que nos dá a força e o vigor, também é Ele que nos dá a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e o entendimento. E lá em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus afirma que o Senhor Deus dá a inteligência para os simples e para os humildes. E é necessário a gente lembrar, sempre examinar as Escrituras Sagradas. E aqui no versículo 4 está escrito assim: eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O apóstolo Paulo já estava alertando as falsas doutrinas, os falsos mestres, a falsa boa aparência de santidade. Igual a pessoa que estava ali na outra rede social, no começo dessa live, justamente falando de coisas que ela não sabia, que eram palavras belíssimas aos olhos da carne. Mas quando você olha com discernimento e o entendimento espiritual das Escrituras Sagradas, eram palavras malignas, porque estavam indo contrário à santidade do Senhor Deus, à palavra das Escrituras Sagradas. E aqui no versículo 5 está escrito assim, no Colossenses capítulo 2: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estavam ausentes, estavam todos juntos em um só espírito. E não só isso, como o apóstolo Paulo, mesmo através de cartas, estava ali cuidando e zelando daquela igreja. Ele mesmo deixou bem claro ali no versículo 1 o grande combate que ele estava tendo, a luta tanto natural quanto espiritual, para que aquela igreja permanecesse edificada na palavra, nos mandamentos, no caminho do nosso Senhor Jesus o Cristo. E ele ainda vendo a firmeza da fé daquelas pessoas, mas ele já estava prevenindo e alertando a eles das falsas doutrinas, dos falsos mestres que poderiam surgir. E aqui no versículo 6 de Colossenses capítulo 2, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Pois devemos lembrar que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. É necessário nós seguirmos o seu caminho, guardando e praticando os seus mandamentos. E no versículo 7, arraigados e sobreedificados nele, ou seja, totalmente consolidado, firmado.
e confirmados na fé. Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. E lá em Mateus 25, do 31 a 46, o Senhor Jesus chamou de benditos do Pai aquele que, em nome dele, amaram os pequeninos irmãos com atitudes. Assim como, aqui continuando, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Devemos lembrar que graça é obra em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao último rebanho, rebanho bendito ímpar de número 1, rebanho bendito par de número 2, são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que os seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro de Filemão, que contém somente um capítulo. Livro de Filemão para o rebanho bendito ímpar de número 1 e para o rebanho bendito par de número 2. Livro de Filemão, capítulo 1 e único. É o próximo a estar sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora em diversas redes sociais, levando a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, com orações, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada. Oração de número 9 é a próxima oração a estar sendo ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas, juntas conosco, nessa madrugada, nessa live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco, nessa madrugada, nessa live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos iniciar aqui a ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 9. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa ministração no livro de Filemão, capítulo 1, a gente vê mais uma vez aqui a presença da fé junto de atitudes, de obras, de frutos, em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória dele. A gente também vê aqui, ó, versículo 5. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Devemos lembrar que aqueles que creem que Jesus Cristo é o seu Senhor são santos. Levítico, capítulo 19, 1 Pedro, capítulo 1. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. E é o nosso dever e obrigação sermos aquilo que o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito Santo de verdade nos afirmou que nós somos ou que nós devemos ser e devemos nos tornar. Não podemos pegar títulos religiosos, títulos carnais e humanos para tentar batalhar contra aquilo que é celestial, contra aquilo que é espiritual, pois uma patente no momento de guerra faz toda a diferença. Então devemos examinar as escrituras para sabermos como devemos nos denominar. Tanto é que estamos aí há mais de um ano na internet oferecendo
2 milhões de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que pode se denominar como evangélico e que esse título te traz algum benefício, alguma autoridade ou algum poder espiritualmente. E até agora ninguém apareceu. Também oferecemos mais 2 milhões de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que pode ter o título de cristão. E esse título, a gente ainda faz uma outra afirmação, porque esse título, diferente do evangélico, que não tem base nenhuma, ele está nas Escrituras Sagradas. E ele tem um significado claro. É um título dado por pagãos e é um título de maldito. Não tem promessa, não tem recompensa, não tem galardão, não tem unção, não tem dom, não tem nada que seja celestial do nosso Senhor Jesus de bom para aqueles que se denominam como cristãos. Muito pelo contrário, as pessoas, quando se afirmam, eu sou cristão, você afirma, eu sou maldito. E com isso, você chama maldições para a sua vida e para a vida da sua família. Como o próprio Senhor Deus afirmou, Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E Mateus 22, versículo 29, palavra do Senhor Jesus, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Jonas, que contém 4 capítulos. É o último livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando que esse será um capítulo para meditação de todos nós e que os seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. Livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, é uma palavra revelada do Senhor Deus para o nosso coração nesta madrugada, para estarmos meditando e interagindo com as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, e assim trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e glória dele. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 7 é a última oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Lembrando a vocês todos que na Bíblia Sagrada está escrito palavra do Senhor Jesus. Você tem que crer nele como está escrito. Nós estamos oferecendo 3 milhões de reais se alguém mostrar na Bíblia Sagrada que nós não somos mais eficientes do que qualquer um tempo físico. Isso para mostrar a vocês que vocês não estão perdendo o tempo de vocês estar conosco. Procurem fazer certo, nos acompanhar e seguir-nos da forma certa, que você está sendo muito mais abençoado do que até um tempo físico. Não que o tempo físico não seja necessário. Se ele tivesse dando os alimentos que ele tem que dar. Alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que nós recebemos do Senhor Jesus, que é dever e obrigação do templo físico fornecer esses 4 alimentos. Agora, se ele não tem esses 4 alimentos, ele tem uma das 4 atividades, no mínimo: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. E uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse é dela ou que é da sua. Por isso que nós estamos aí apresentando as ofertas, que é para que aqueles que estão com o seu coração carnal, focado no dinheiro, possam dar atenção à palavra do Senhor, aos princípios das Escrituras Sagradas, para que assim a gente verdadeiramente possa trazer a pessoa a si, para que ela volte para aquilo que é importante, para com aquilo que é necessário para a sua vida eterna livre. E vamos iniciar a ministração no livro de Jonas, capítulo 3, do versículo 4, Jonas capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor.
porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 do livro de Jonas é muito importante para a gente ver a iniciativa que devemos tomar para que o Senhor possa verdadeiramente trazer o melhor para todos nós, porque o Senhor quer o nosso melhor. Mas para nós recebermos o melhor, devemos lembrar que o nosso Senhor Deus é justo. Mateus 16, de 24 a 27. Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. E nós devemos estar sempre examinando com muita atenção e cuidado as obras que nós estamos fazendo. Pois os ninivitas tinham obras malignas, e o Senhor enviou um servo dele para que pudesse alertar aquele povo, para que aquele povo tivesse a oportunidade. Essa é a misericórdia do nosso Senhor Deus. Ele nos concede a oportunidade para fazermos diferente, para voltarmos aos seus caminhos. E aqui justamente no versículo 10 está escrito com todas as letras: e Deus viu as obras deles, como se converteram do mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Pois devemos lembrar também que essa filosofia de Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a gente tem que examinar com muito cuidado, porque isso aí foi a palavra do profeta Samuel. E naquele mesmo capítulo, o Senhor Deus tinha falado com todas as letras ao profeta Samuel: eu me arrependi de escolher a Saul como rei. A gente deve lembrar que seria uma pessoa que não se arrepende de fazer principalmente o mal, seria algum ser horrível. Se o nosso Senhor Deus não se arrependesse de fazer o mal, nós devemos lembrar que Ele leva a justiça e o juízo para o nosso melhor, mas Ele não faz isso com agrado. Da mesma forma que um pai, quando castiga o filho, sabendo que aquilo ali vai ser melhor, vê o filho de cara emburrada, com voz de choro, a pessoa não gosta daquilo, mas sabe que é necessário para que aquela criança possa verdadeiramente crescer e se tornar alguém digno, alguém que possa estar apto para receber a coroa celestial da vida eterna. Tudo para a mais honra e glória dele. Mas é necessário que com todas as letras se converter. Por isso que nós estamos aí com as nossas mais de 40 ofertas. Estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, para que vocês possam verdadeiramente se converter, para que os líderes religiosos, os cascudos, que estão aí há anos e anos e anos e anos nesse sistema religioso, enganando, adulterando e fraudando a palavra, as escrituras sagradas e trazendo a injustiça para o povo, para que eles possam colocar a mão da consciência e voltar os seus caminhos ao Senhor. E em nossa oferta de número 33, nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o ministério do Senhor Jesus, o Cristo, no Novo Testamento, na liderança geral da igreja, não é ser um pastor, e sim ser um apóstolo. E a escolha dos 12 em Apocalipse para se sentar nas 12 cadeiras, não tem pastor lá, e sim somente apóstolos, porque são mais de 12 em toda a Bíblia Sagrada. Por isso serão escolhidos 12 dentre todos os apóstolos para se assentarem nas 12 cadeiras. E mostre para nós na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, e você, ou quem você trouxer para nós, que mostrar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber um prêmio de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que somos um grupo de empresários, estamos aí oferecendo dinheiro para que mesmo aqueles que não têm temor nas escrituras sagradas possam ir examinar e fazer prova de nós, do nosso caráter. Pois estamos ao vivo em diversas redes sociais com milhares de testemunhas para que vocês possam estar verdadeiramente
examinando com muita atenção e cuidado as obras, os frutos, as doutrinas e as condutas dos líderes, assim como as verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, em Atos capítulo 15 e Atos capítulo 7. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando 7 números para você saber quais dos 7 livros ministrados é uma palavra do Senhor para o seu coração nesta madrugada, para você interagir com as Escrituras Sagradas e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, para quem escolheu o número 1. Lembrando que se eu falar muito rápido, dependendo da rede social, a live irá ficar salva lá, para que vocês possam voltar, examinar e compartilhar a palavra do Senhor, orações e ministrações para a vida daqueles que precisam e necessitam. Se você escolheu o número 6, vai meditar em Lamentações, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, para quem escolheu o número 6. E para quem escolheu o número 4, livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para quem escolheu o 4. Se você escolheu o número 3, livro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, para quem escolheu o número 3. E se de 1 a 7 escolheu o número 7, vai meditar em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, se você escolheu o número 7. E se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 2, livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, para quem escolheu o número 2. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E essa aqui também é uma meditação para todos nós nesta madrugada. É uma palavra do Senhor para os nossos corações. Jonas, capítulo 3. E devemos lembrar sempre com muita atenção e cuidado em não... João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E você perguntou quem vai na favela, no hospital, também vamos nos presídios, vamos nos asilos, vamos em onde as pessoas necessitam tanto da palavra do Senhor Deus, quanto de uma obra em espírito e em verdade. Tanto é que estamos aí na internet, em todas as redes sociais neste momento, para que possamos alcançar já os mais de 20 países que já alcançamos. Pessoas que podem não ter o nosso acesso fisicamente, mas vão ter acesso à palavra do Senhor aonde elas estiverem neste momento. E muita atenção. No Brasil, em todos os bairros do Brasil, estamos contratando pessoas para poder trabalhar espiritualmente e naturalmente. Amém. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, seguindo, se inscrevendo e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte, também por ele e também de madrugada. Você também tem o horário, você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, @ a Igreja 70 Santos, até o horário da tarde, também nossa igreja virtual, horário da madrugada aqui, nossa outra igreja virtual, essa aqui, @ Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, basta você clicar na foto ou nome da igreja que está aparecendo aí na tela, vá na aba de seguindo, onde você irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais.
Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas em que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo dinheiro. E também as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro que estamos oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. Lembrando que nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Entre em contato conosco através do privado, de nossas redes sociais e lembrando que todo obreiro é digno do seu salário. Todos aqueles que trabalham conosco, seja natural, seja espiritual, estarão recebendo o seu salário, assim como mandam as Escrituras Sagradas. E eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do nosso querido Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, México, África do Sul, Canadá, Itália, França e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fique com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, sejam muitíssimo abençoados, muitíssima gratidão, muitíssimo amém.